O relógio marcava exatamente 9 horas da manhã, quando Augusto Farias, um empresário de 62 anos, desceu de sua SUV preta com vidros escurecidos em frente a um pequeno prédio de 3 andares, situado em um bairro antigo da cidade. Seu terno sob medida, os sapatos impecáveis e o olhar rígido denunciavam que ele não estava ali para uma visita social. Acompanhado por seu advogado e um segurança particular, ele respirou fundo e encarou a fachada descascada do edifício, como se analisasse uma equação que já sabia de cor. Despesas de mais, retorno de menos. Augusto era dono de dezenas de imóveis pela cidade. Herdara parte do império do pai e ampliara os negócios com mãos firmes e decisões implacáveis. Ele não tolerava inadimplência. Na sua visão, um contrato era um compromisso sagrado. E naquele prédio, o apartamento 302 estava com 3 meses de aluguel atrasado. "Vamos resolver isso hoje", disse ele ao advogado. "Ordem de despejo imediata." Subiram as escadas rangentes do prédio. O cheiro de mofo e gordura denunciava que aquele lugar não via uma reforma há muito tempo. Augusto franzia o nariz a cada degrau, irritado por estar ali pessoalmente. Preferia resolver tudo por telefone, mas algo o incomodava nesse caso em específico. Talvez fosse a insistência da inquilina em não deixar o imóvel, mesmo com todas as notificações. Ao chegar ao 3º andar, bateram na porta com firmeza. Nenhuma resposta. O advogado preparava-se para anunciar a entrada legal, quando a porta se entreabriu e 2 cabecinhas surgiram na fresta. "Mamãe tá dormindo", disse a menorzinha de cabelos cacheados e olhos enormes. "Quem são vocês?" Augusto perguntou confuso. "Eu sou a Ana, ela é a Luísa", disse a mais velha segurando a mão da irmã. "A gente tá com fome." "Mamãe não acorda." Naquele instante, a voz firme de Augusto vacilou. As meninas não tinham mais do que 5 e 7 anos. Estavam sujas, com olheiras profundas e camisetas largas demais para seus corpos miúdos. Um cheiro azedo e doce, típico de febre, escapava de dentro do apartamento. Sem esperar autorização, Augusto entrou, seguido com hesitação pelos outros 2 homens. O interior do apartamento era escuro, com cortinas improvisadas cobrindo as janelas. Na sala, um colchão velho sobre o chão. Uma mulher jazia sobre ele pálida, suando frio. "Senhor Farias, acho melhor chamar uma ambulância", disse o advogado com a voz trêmula. Augusto se aproximou devagar. A mulher respirava com dificuldade. Em cima de uma mesa improvisada estavam vários frascos de antibióticos e receitas amassadas. Ele olhou em volta e viu potes vazios, contas acumuladas e desenhos infantis grudados nas paredes com fita adesiva. "Ela tá doente faz dias", sussurrou Ana. "A gente tentou ligar para ajuda, mas não tem mais telefone. O papai foi embora e a mamãe disse que ia melhorar", completou Luísa, começando a chorar. "Mas ela não acorda desde ontem à noite." Augusto levou a mão ao peito como se algo o apertasse por dentro. Por um instante, não era mais o homem frio e decidido que lidava com papéis e números. Era apenas um senhor diante de 2 crianças famintas, desesperadas, e de uma mãe à beira da morte. "Chama uma ambulância, agora." Sua voz saiu firme, mas trêmula. O segurança correu para o carro enquanto o advogado pegava o celular. Augusto ajoelhou-se ao lado da mulher e encostou a mão em sua testa. Febre altíssima. Enquanto esperavam a ambulância, ele ofereceu água às meninas e procurou algo para alimentá-las. Achou um pacote de bolachas quase vazio, serviu o que restava e sentou-se no chão com elas. As 2 o olhavam com olhos enormes, ainda assustadas, mas sentindo que algo mudara naquele homem. "O nome da mamãe é Helena", disse Ana. "Ela era professora, mas ficou doente e não conseguiu mais trabalhar." Augusto engoliu em seco. Helena? Lembrou vagamente daquele nome na lista de contratos.
lembrou também da anotação fria ao lado. Inadimplente reincidente. Despejo recomendado. A ambulância chegou e os paramédicos rapidamente entraram no apartamento. Augusto os ajudou como pôde. Helena foi levada com urgência e as meninas, após muita resistência, foram convencidas a acompanhá-la. Antes de partir, Ana se voltou para Augusto e disse: "O senhor vai tirar a gente daqui?" Ele demorou para responder: "Não, pequena, não hoje." E naquele instante Augusto soube que nada mais seria como antes. Nos dias que se seguiram, Augusto não conseguiu mais dormir direito. A imagem das duas meninas, os olhos assustados, o choro contido e a fragilidade estampada em cada gesto, tudo isso o assombrava. Ele, que sempre acreditou que os negócios não deveriam se misturar com emoção, agora se via diante de uma exceção que mexia com suas convicções mais profundas. Naquela mesma semana, ele mandou reformar o apartamento do 302 com recursos próprios. Não foi uma reforma qualquer. Ele exigiu que pintassem as paredes, trocassem os móveis e instalassem novos eletrodomésticos. Mandou até instalar uma estante para que as meninas pudessem guardar seus livros e brinquedos, e deixou instruções para que comprassem tudo que duas crianças naquela idade pudessem precisar. Também pagou os meses de aluguel em atraso, anonimamente, como se aquilo não tivesse importância. Mas para ele agora tinha, e muita. No hospital, Helena lutava pela vida. A pneumonia havia se agravado por causa da desnutrição e do estresse contínuo. Augusto contratou médicos particulares para acompanhá-la e, sem saber explicar muito bem o porquê, visitava as meninas todos os dias no abrigo temporário onde haviam sido levadas. Levava brinquedos, comida, histórias. Aprendeu que Ana gostava de desenhar e que Luísa queria ser enfermeira. Aos poucos, as duas começaram a chamá-lo de Tio Guto. Certa tarde, Ana lhe entregou Maria um desenho. Era ele segurando a mão das duas meninas com corações em volta. Escrito com um lápis de cor, lia-se: "Obrigada por nos escutar." Augusto engoliu seco. Aquilo valia mais do que qualquer cifra em sua conta bancária. Quando Helena finalmente acordou, fraca, mas viva, a primeira coisa que perguntou foi pelas filhas. E lá estava ele, ao lado da cama, com um sorriso cansado nos lábios e as mãos segurando o desenho das meninas. "Elas estão bem", disse. "E logo vão voltar para casa." Helena tentou protestar, falar sobre o aluguel, a dívida, o despejo, mas Augusto apenas balançou a cabeça. "Esqueça isso, você precisa se recuperar. Depois a gente conversa." Ela chorou. Pela primeira vez em muito tempo, chorou de alívio, mas também de espanto. Nunca imaginou que o homem frio que havia conhecido naquele dia poderia se tornar seu maior apoio. Meses depois, o 302 voltou a ser um lar. As meninas corriam pelos cômodos reformados e Helena, ainda em tratamento, retomava lentamente a rotina, agora com o apoio de uma rede que jamais esperou ter. Augusto contratou-a como coordenadora de um projeto social que criara após o episódio, um fundo de apoio para famílias em situação de emergência habitacional. Ele mesmo passou a visitar mais de perto seus imóveis. Queria entender quem eram as pessoas por trás dos números. Queria garantir que jamais voltaria a ignorar histórias como a de Helena. Também mudou os critérios dos contratos, oferecendo carência e apoio em casos de necessidade grave. Seus sócios acharam estranho no início, mas os resultados vieram. Inadimplência menor e uma reputação que agora inspirava respeito, não apenas temor. Certa noite, ao olhar pela janela do seu apartamento de cobertura, Augusto segurava nas mãos um porta-retrato com uma foto recente. Ele, Helena, Ana e Luísa, todos sorrindo num piquenique no parque. Ele sorriu também, porque naquele dia, meses atrás, quando ouviu duas meninas chorando por mamãe, ele não apenas salvou uma família, ele salvou a si mesmo. E descobriu que, no fim das contas, as maiores riquezas da vida não cabem em cifras, cabem no coração.